Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora da Terra de Eudá. Bem, eu passei uma semana passada, final de semana, na verdade, ausente aqui do Instagram, porque eu e o Sérgio Seixas, fomos coordenar um retiro lá em Santa Catarina, junto com a Adelaide Bertoncini e com o Carlos Carizia, e com um grupo de pessoas em Campo Alegre, numa pousada linda, um lugar maravilhoso chamado Chantigaia. E aí a Regi tá aqui, e que tava lá. E sim, chegamos em casa, Regi. E tivemos ali a sexta-feira passada, o sábado e o domingo, de intenso trabalho, mas num lugar maravilhoso que eu recomendo para qualquer pessoa. Lá, muitas pessoas podem ir para fazer retiros, quando podem passar o final de semana. É um lugar de um cuidado, assim, incrível, com uma alimentação deliciosa, vegana e deliciosa e bonita. E a gente é tratado com toda a atenção do mundo. E nós tivemos esses dias de trabalho, o retiro foi o retiro chamado Autorrealização, uma costura entre o cotidiano, né, e a espiritualidade. E eu acho que foram momentos muito intensos, profundos, bonitos e também muito afetivos, porque foi um grupo maravilhoso, uma alegria. Veio gente de São Paulo, de Santa Catarina, veio gente lá de Blumenau mesmo, muitas pessoas, e assim, uma coisa bonita. Houve um número de homens bem grande, bem expressivo, e de casais também, o que nos deixou bastante contentes, assim. Bom, depois disso, a gente, quando acabou o retiro, nós fomos até Blumenau, ficar com uma amiga queridíssima, a Elsbeth, que fundou o Instituto Anahata, que é o primeiro, acho, instituto em Blumenau, que se ocupou do desenvolvimento da consciência, e que há 29 anos eu e o Sérgio trabalhamos lá, indo 2 vezes por ano. Em alguns anos nós fomos 3 vezes, passar 10 dias, passar uma semana trabalhando, até 20 dias a gente já passou uma vez, atendendo as pessoas. E o Instituto Anahata é outro lugar lindo, com um jardim incrível, fundado por essa mulher maravilhosa, que é a Elsbeth Willig, e que durante a pandemia toda nós não tínhamos ido mais. E aí foi uma emoção a gente voltar a se ver, assim como a gente se reencontrou com a Rosemir, também de Blumenau, amiga queridíssima, astróloga, super competente. E a gente esteve junto, conversou muito e foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Então, mas o que me motivou a ter essa conversa aqui hoje é voltar a falar sobre o momento que a gente está vivendo. As coisas acontecem e a gente acaba tendo que conversar sobre essas coisas, não é mesmo? Então, já há muito tempo, na Terra de Rudá, a gente coloca esse momento de transição planetário que aparece inscrito astrologicamente no céu para nós já de bastante tempo, desde 2012 para cá. Em 2020 houve uma grande conjunção em Capricórnio, que no início de janeiro de 2020, que meio que selou uma intensificação desse período de transição, que é muito longo, porque a gente está falando da história do planeta, e a história do planeta, ela invoca longos períodos, digamos assim, né? Diferente da nossa vida pessoal. Então, nesse período de transição, o que a gente não pode esquecer, pessoal, que é o motivo pelo que eu vim falar aqui hoje e que eu fiquei muito preocupada, como acredito que todos estamos, né? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Período de transição, que a gente chama de mutação, tempo da mutação, é um período de transformações intensas para que a gente vá para uma situação de uma humanidade com uma ampliação de consciência consolidada, para que a gente avance, portanto, nos nossos temas que a humanidade deixou, vamos dizer assim, sem serem trabalhados ao longo do tempo, porque senão não tem ampliação de consciência. Esses temas que não foram trabalhados são os que impedem que a humanidade tenha
Eu acho que nesse momento uma afinação, um equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual, científico, tecnológico que a gente tem com a nossa interioridade, porque até agora há um grande desequilíbrio entre esses aspectos, não é mesmo? A gente tem uma potência de inteligência que está muito à frente da nossa capacidade de maturidade emocional de lidar com ela. E isso é muito perigoso. Isso precisa ser transformado. E tem tudo para ser transformado. Só que nós estamos vivendo esses anos de transformação para que a gente chegue aí, nesse equilíbrio. Então, são anos difíceis. Não tem como, né? E é como se a gente vivesse uma crise de cura atrás da outra, aquela crise de cura da homeopatia. E o que acontece? Nesse período, a luz divina, os mestres que assessoram, né, a fonte primordial, permitem que as sombras que já existiam antes, mas que ficavam acobertadas, se manifestem, e se manifestem através de nós, principalmente, aqui. Então é como se essa sombra precisasse se mostrar, né? Porque somos nós, seres humanos, que temos que dissipá-la. Essa é a nossa responsabilidade espiritual maior. Então, ela precisa se formar, né? Se mostrar. E é isso que a gente tem assistido sucessivamente. Essa sombra, eu acho que ela se caracteriza principalmente por uma grande briga entre atitudes e um sistema de dominação em que algumas pessoas, alguns seres desejam ter o domínio sobre outros, seres humanos, sobre a natureza, sobre seja lá o que for, o domínio, né? E a gente entender que o desejo de poder, de dominação, é o oposto do amor, né? Por quê? Porque quando a gente deseja dominar alguém, é porque a gente se sente com esse direito, a gente se sente superior a esse alguém. E aí, automaticamente, a gente está anulando aquela pessoa, aquele ser, de qualquer reino. E isso é o oposto do amor, porque o amor é a experiência que a gente estabelece uma relação, uma ligação com o outro, e o outro sendo tão importante, ou a outra tão importante quanto nós somos. Então, o que é o oposto do amor? É o desejo de dominação de alguém ou de outro ser, né? A gente sabe que a instalação aqui no planeta de uma maneira de viver em que esse impulso de dominação fica brigando com a experiência do amor e da consciência, ela se manifesta através de, vamos dizer assim, de dois processos. Um processo terreno e um processo exoterreno. O processo terreno, eu acho que são o grupo de pessoas no mundo absurdamente ricos, que têm um poder de dinheiro que decide as coisas, junto com um grupo de governos sombrios, políticas sombrias. Só que esses, na verdade, são moleques de recado do sistema de dominação exoplanetário, de outros seres sobre todos nós. Bom, os seres que têm esse movimento de domínio, eles se acham capazes de realmente ter esse poder de dominar. Só que eles não percebem também que eles estão a serviço, na verdade, eles fazem parte de um todo muito maior e que a luz da fonte primordial e dos seus assessores tem muito mais poder do que eles. Mas quando eles estão achando que estão ganhando o terreno agora, na verdade eles estão a serviço de se mostrarem exatamente para serem transformados e integrados. E isso precisa acontecer a partir da integração da nossa própria sombra humana. Então, é isso que a gente está vivendo, é um processo intenso, porque envolve, na verdade, essa maneira de viver, ou essa luta, né, que vamos dizer assim, a metáfora disso forte em termos de cinema,
é a Matrix, mas é também o Senhor dos Anéis, né? A gente sabe disso, o cinema vai reproduzindo e trazendo as mensagens para a gente como se fosse ficção, para a gente ir descobrindo e tendo consciência das coisas. Então, né, pessoal, a gente está vivendo esse tempo, que é um tempo realmente muito desafiador. Só que outros tempos desafiadores aconteceram aqui no planeta. E, vamos dizer assim, esses tempos são atravessados e se chega numa situação mais avançada porque tem gente que tem consciência, faz o que deve ser feito, resiste e enfrenta e faz o que deve ser feito. Então, é fundamental que a gente saiba disso tudo. Bom, nesse momento, nesse exato momento, dos últimos tempos para cá, o alvo, né, é um alvo hediondo mesmo do que tem acontecido, como a gente sabe, né? Porque o que tem acontecido em termos de manifestação de sombra é essa coisa tremendamente sofrida e dolorosa de gente jovem, né, destruindo a vida da forma mais tenebrosa de outros jovens ou de outras crianças ou de quem quer que seja, inclusive de uma professora lá em São Paulo, recentemente, né? Então, isso é uma experiência abominável, que a gente leva um susto, porque a gente olha e fala assim, meu Deus, mas como é possível uma coisa dessa? A gente nunca imaginou que pudesse chegar nesse ponto, né? E foi isso que me fez vir conversar. Eu acho que acontece, então, a sombra tentando fazer a inversão completa das coisas mais preciosas que tem em termos de estrutura da humanidade, né? É a tentativa de lesar, de destruir a criança, né, e outros jovens, que são a representação da possibilidade do novo, além do amor que se tem literalmente por essas pessoas, né, tem também o que eles significam em termos coletivos, né, e, além disso, né, está sendo falado aqui, através de tudo isso, da inversão total do papel da escola, totalmente dessa inversão, em que a escola passa a ser o lugar de medo, não é verdade? Bom, aí eu queria conversar um pouquinho, só relembrar, coisa que a gente já tem conversado aqui na Terra de Rudá recentemente, em função desse assunto mesmo, a origem, né, do que a gente está vivendo aqui. Então a gente sabe que esse confronto, esse conflito entre dominação, dominantes e dominados é milenar na nossa história, é desde o início da nossa formação. Bom, isso tem acarretado um acúmulo de raivas não curadas gigantesco dentro de cada pessoa e do inconsciente coletivo. Todos nós somos pressionados por essas raivas acumuladas. Essas raivas acumuladas, elas decorrem do fato de que o conflito entre dominação e dominados gerou um monte de incongruências e injustiças sociais, coletivas. Uma sociedade completamente injusta e desigual foi se instalando no mundo. Aqui na América do Sul, isso assim como na África, em alguns países, é uma coisa fortíssima, não é? E aí, isso é um sistema gerador sucessivo de injustiça social e de barbaridade, mas de raivas, de ressentimentos e de diminuição da confiança de que se é capaz de sair disso. Isso é muito tóxico, é muito venenoso, quando a gente passa a não acreditar que a gente é capaz de sair disso. Nos últimos anos, aqui no Brasil, a gente viu um aumento, né, do crime organizado, não estou falando nenhuma novidade para ninguém, e a gente tem sido vivido acompanhado da banalização da violência, né? Não é isso? Cada vez mais, principalmente nas populações essas que vivem uma situação de desigualdade maior,
em termos econômicos e sociais, em que tudo, a vida toda, é muito difícil, embora sejam essas pessoas que constroem o que a maior parte das pessoas usufrui, né? É um absurdo isso. Mas essas pessoas que geralmente vivem em situações, em locais de pobreza, de dificuldade, né? É onde exatamente a banalização da violência se tornou cotidiana. Tem crime organizado, tem tiroteio, tem polícia, né? E aí, matar ou morrer passa a fazer parte do cotidiano. É banalizado, faz parte do dia a dia. E aí tem criança e tem jovem que cresce com isso o tempo todo. A gente cresce também, ou os nossos filhos, os nossos familiares, mas eu acho que quem está me ouvindo, nós temos algum privilégio ainda dentro disso. Isso não é tão dentro do nosso ladinho assim. Bom, a gente ainda teve, né, nos últimos 4 anos aqui no Brasil, um governo que não só autorizou a violência, praticamente diariamente, no meio de uma situação dificílima, né, em que a gente enfrentou as consequências todas, né, de uma crise no mundo de saúde que ninguém, desde a minha geração e anterior a ela, tinha experimentado, né? Então teve uma autorização da violência, manifestações de desrespeito à vida cotidiana, a disseminação de armas, que há uma autorização da violência, a disseminação de clubes de tiro ao alvo, que são núcleos em que se reúnem pessoas com um prazer de atirar, de caçar, de matar, não é isso? Houve a inversão da religiosidade para que ela ficasse não a serviço da espiritualidade, mas a serviço do poder cada vez mais e mais. Claro que não de todas, mas em grande parte a gente sabe que isso vem acontecendo aqui no Brasil e no mundo também, não é? Aqui na América do Sul, a gente viveu um processo bem diferente do que no Brasil. Nos outros países da América do Sul, em que se experimentou uma ditadura, as pessoas que fizeram crimes políticos foram presas. Aqui no Brasil, a gente teve, durante esses 4 anos, homenagem a pessoas que torturaram e mataram outras pessoas por conta da ditadura militar. Tudo isso vai formando um caldo psíquico muito, muito, muito forte e que está ligado a esse desejo de poder, de domínio de uma pessoa sobre a outra o tempo inteiro. O direito de matar, o direito de torturar e por aí vai. Bom, eu acho que a penúltima cena dessa violência, dessa agressividade, desse desrespeito foi no 8 de janeiro que a gente teve aqui no Brasil, né? O que acontece? Aí jovens, né? No meio disso tudo, jovens, os que estão numa situação socioeconômica desprivilegiada é muito pior, mas os que têm privilégio também. Acaba pela maneira de se viver, em que tudo é correndo, em que não se tem tempo para nada, em que o contato consigo mesmo é negligenciado. As crianças e os jovens têm ficaram muito sozinhos. No tempo do Covid, né, eu só imagino também como é que não foi pais terem que ficar com crianças, com adolescentes em casa, que tinham que estudar, todo mundo trancado, tendo que trabalhar em casa, a trabalhar assim, eu continuo trabalhando assim, através da internet, mas a loucura que isso não deve ter sido, assim como, né, os pais que vivem uma situação de baixa renda têm que se virar em 4 no desespero, né, para poder sustentar minimamente a sua família. E aí o tempo de convívio, a referência, que seria o contrabalanço de toda essa violência, dessa agressividade, ela não consegue acontecer. Então a gente tem um número enorme, né, de crianças e de adolescentes que acabaram que nesse momento, eu acho que a gente não tem um distanciamento ainda para poder avaliar completamente as consequências de todo esse período e da pós-pandemia, mas a gente tem uma quantidade enorme
de jovens e crianças que vivem uma situação de abandono. De abandono, às vezes, objetivo mesmo, mas também estão em casa, tem a família, mas tem um abandono afetivo, um abandono de referências que possam orientar frente à vida. A sensação de abandono, para qualquer pessoa, gente, ela caminha de mãos dadas, tem como desdobramento, quem se sente abandonado sente que não vale muito. Se a sociedade já mostra para as pessoas que elas não valem muito, porque tem dominadores que dominam outros, e isso já é essa afirmação, essa sensação de abandono, ela ainda contribui mais para a sensação de que então eu não valho muito. Eu não valho a pena ser cuidado, seja pelo Estado, seja pela própria família, seja pelos pais. E isso, como desdobramento, a conclusão emocional, às vezes nada disso é pensado, mas no inconsciente acontece assim. Bom, então se eu não valho muito, eu também não sou amado, eu não sou amada, né? E daí é o salto para, junto com todas as outras condições, em não se acreditar que vai ser possível uma vida melhor. Construir, não se acredita na própria potência de construir uma vida melhor. E o número de pessoas jovens que estão sendo assoladas por isso é muito grande. Geralmente nessa idade de adolescência e de juventude, que já é uma idade muito conflitada emocionalmente, exatamente porque tem uma insegurança natural e uma pergunta: que lugar eu vou ocupar no mundo? Eu vou ser capaz de construir a minha vida e o meu mundo ou não? E isso acontece com adolescentes de qualquer nível social o tempo inteiro. Acaba que um grande número de jovens hoje, isso tem estudos, eu fiquei lendo muito de ontem para hoje sobre isso também, tem se sentido não pertencendo a nada. Não pertence à família, não pertence à sociedade, se sente excluído, né? E aí, hoje a gente tem a internet, que tem coisas maravilhosas, que de certa maneira, né, a gente está conversando aqui por causa dela. Eu aprendo diariamente um monte de coisas incríveis, gratuitamente com a internet. Porém, ela tem a sua sombra também. E faz parte desse número de coisas que a gente desenvolveu muito, e a gente sabe, sem estar ainda com a estrutura interna capaz de lidar bem com, né? Então, esses jovens de hoje, os nossos jovens aqui no Brasil, crianças e adolescentes, mas os adolescentes muito movidos por essa angústia do abandono, do não pertencimento, de não ter certeza da sua identidade, acabam encontrando na internet certos ambientes, eu acho, que foram criados pela sombra dos desejosos de poder, de se manterem nesse lugar, né, de poder sobre os outros. Então, vão encontrando grupos, né, que fazem, que se organizam em grupos, e o mais grave, além disso, é que existem jogos de internet que reúnem esse grupo de jovens, adolescentes e adolescentes em torno de certos jogos. Existe um jogo, que é o jogo que no momento parece que está reunindo as pessoas e esses meninos que têm feito esses atentados em escola, todos pertencem, frequentam, sei lá como é que faz, como é que a gente diz isso, é um jogo chamado Daycare The Story. E esse jogo, ao entrarem para esse jogo, eles vão se sentindo pertencendo a um grupo. Esse jogo, ele funciona por etapas. E as etapas têm provas. Para passar para a próxima etapa, você precisa cumprir certas provas. É meio parecido com Baleia Azul, não sei se vocês se recordam disso, que durante o período do coronavírus foi muito disseminado e que incentivava também os jovens, naquele período de tanta solidão e de tantos medos, a se flagelarem, e até a se suicidarem. Esse jogo agora,
em que as investigações estão levando a concluir que os jovens envolvidos em São Paulo, lá em Blumenau, aqui, vou falar para vocês que eu levei um susto muito grande. Eu moro na subida de Petrópolis. Ontem aconteceu, ou melhor, quase aconteceu, uma situação dessas numa escola pública daqui. Eu soube hoje. Só que a polícia rastreou o menino por causa desse jogo e ela encontrou esse menino numa escola daqui, dentro da mochila dele, com faca, com tesoura, com tudo. E aí não aconteceu nada. É um menino que parece que tem, inclusive, alguns problemas emocionais também, que não estavam sendo cuidados, ou psíquicos, e ele acompanhava esse jogo. E esse jogo tem uma prova, e uma prova para passar por uma etapa é o jogador destruir, matar crianças. Então, é uma coisa de uma doença social enorme, gigante. Quem está desorientado, deprimido, que é jovem, que tem muito medo, que não acredita que vai conseguir construir uma vida boa, né? Sente que não tem nada a perder. Muitas vezes vão para as drogas, a gente sabe, né? Mas também podem cair nessa armadilha muito facilmente, muito mais facilmente. Quem está bem estruturado não vai nunca cair nisso. Mas quem está numa situação tão difícil cai. Cai porque se sente pertencendo a um grupo. Cai porque sente que tem uma identidade junto com este grupo. E mesmo que isso seja completamente distorcido, essas pessoas, esses meninos, essas meninas, porque tem meninas também, acabam se sentindo, suprindo momentaneamente um abismo que tem dentro de si. Na Terra de Rudá a gente fala muito do estado Dipper. Vocês que estão comigo aqui me ouvindo já devem ter ouvido a gente falar muitas vezes, que é o estado de diferenciação e pertencimento ao todo, da gente afirmar nossa diferença e com uma consciência de pertencimento muito grande. Esses meninos que estão e meninas frequentando esse jogo vivem o estado de Dipper às avessas, mas é uma tentativa distorcida, sombria de pertencer, né? Os ganhos disso, né, para o pessoal maior do poder da dominação são inúmeros daí. É o que estão tentando viver agora. É claro que isso aparece para que a gente possa encarar tudo isso, como eu falei antes. Mas existe uma tentativa de inúmeros ganhos. A primeira é essa mesmo, é uma ação destrutiva de jovens e crianças que representam essa simbologia do futuro, do novo, inclusive da possibilidade criativa, né, e ousada. Segundo, é o medo instalado, né, que costura mais ainda e gera a questão da violência. A gente com medo, a gente ou foge ou a gente ataca, né? A gente sabe disso, da ação da adrenalina dentro da gente, né? A tentativa de destruir a escola. Destruir a escola por quê? Porque ela deixa de ser aquele lugar que eu vou receber conhecimento para poder construir a vida, para ser o lugar do medo, o lugar que as crianças não estão querendo ir, os adolescentes não estão querendo ir, os pais também, claro, estão com medo, né? A outra ideia que eu, conversando hoje, eu percebi que anda correndo como consequência disso o governo não vai dar conta de nos proteger. Então, é melhor que a gente tenha um governo violento, porque esse sim vai conseguir proteger. Ou quem sabe ter a proteção do crime organizado, porque o crime organizado se impõe e parece que em alguns lugares isso já está acontecendo. O crime organizado oferecendo a proteção para as famílias, né? Não é bom a gente falar disso tudo, mas eu aprendi desde cedo na minha vida que a gente não pode deixar de falar as coisas maravilhosas e a gente não pode deixar de falar as coisas muito difíceis. Então, a gente tem que parar e refletir, como a gente vem parando, mas cada vez mais,
nesse período muito desafiador. A gente precisa quebrar essa situação, que era uma situação que o Brasil não conhecia até pouco tempo. Eu li uma estatística que de 2020 para cá, o número desse tipo de crime envolvendo adolescentes aumentou mais do que nos últimos 20 anos. A gente achava que era em outros países que isso acontecia, mas não no Brasil, né? Então, num primeiro momento, é claro que as medidas policiais e jurídicas e de investigação, de proteção, de condenação, tem que acontecer todas, né? Como eu sempre falo, isso a gente nem precisa discutir, não é verdade? Mas também a gente precisa lutar pelos meios que a gente puder politicamente para que haja, eu acho que uma regulamentação da internet que seja mais protetora. Não a intervenção, mas uma regulamentação. Isso é super necessário. Regulamentação dos jogos, dos aplicativos, né? Agora, gente, eu fiquei pensando o dia inteiro e falei, a escola vai precisar passar por uma grande transformação, que ela já devia ter passado há muito tempo. Mas agora eu acho que chegou a hora e todo mundo tem que estar envolvido nisso. Todo mundo tem que ir pelos meios possíveis, né? A gente assina coisas, a gente fala com outras pessoas. Então, da escola se imbuir da sua força, sabe? De ser a ponte entre as crianças, a família e a sociedade. Ser um núcleo. As escolas ajudando as famílias a estarem mais presentes afetivamente com as suas crianças, né? Com seus adolescentes, e também orientando, porque tem muitos pais, às vezes, que nem se dão conta, o quanto tem que ficar vigilante, né? No uso dos seus filhos da televisão, da internet, do celular, sabe? O celular chama, olha, meu netinho tem 11 meses, a gente esconde o celular, porque quando ele vê um celular, ele faz assim, ó, imediatamente, é uma coisa incrível isso. Então, não é proibir de jeito nenhum, não é censura nem proibição, mas é preciso haver uma regulamentação, mas uma atitude diferente precisa nascer de educar crianças, adolescentes e adultos a lidarem com isso de uma outra forma. A escola precisa, eu acho, no meu ponto de vista, a ajudar as famílias a constituírem uma rede solidária. Sabe, os pais de uma escola constituírem uma rede solidária de cooperação, né? E ensinando os filhos a serem solidários entre si também. Portanto, a escola tem que incluir no processo de educação a educação psicológica, a consciência de si como um aprendizado dentro da escola. E a escola com essa função social cada vez maior em relação a famílias e à própria sociedade. Eu acho que a gente vai precisar começar a gritar a todo mundo, como eu falei, como puder, por uma política de desenvolvimento da consciência humana, uma política de aumento da cultura e do lazer. Essas coisas costuradas. E a escola sendo o polo irradiador para crianças e para a família. Claro que isso é um trabalho gigantesco e que tem etapas de curto, de médio e de longo prazo. Mas a gente precisa discutir, conversar sobre isso agora que está acontecendo. Se já tivesse sido feito, não tinha chegado nesse ponto que chegou agora. E a gente precisa ter ideias e ir trocando, porque é assim que as coisas acabam nascendo no mundo, né? Eu acho que esses acontecimentos são aquele grito dizendo não dá mais para ser assim. Aconteceram muitas coisas durante toda a nossa experiência com o Covid, mas não foi suficiente ainda, né? Bom, e aí a gente sabe, quando uma sociedade não protege as suas crianças, os seus jovens, ela vai estar destinada à ruína, mas não é para acontecer isso conosco, é para acontecer o contrário, é para a gente dar o salto, é para ter um enfrentamento. Eu me surpreendi hoje também, quando eu estava, como eu disse para vocês, dando uma estudada, na verdade, em tudo isso, uma refletida muito grande,
porque, nossa, né, o coração fica apertado quando a gente olha para tudo isso. E aí eu me dei conta que a primeira vez que aqui no Brasil houve um tipo de crime dessa de um jovem, foi em São Paulo, numa cidadezinha de São Paulo, que até esqueci o nome, invadiu uma escola e fez um tipo de coisa assim, um horror desses. Está fazendo 12 anos agora. Na astrologia, Júpiter é um planeta que tem ciclos de 12 anos. Então, a cada 12 anos de um acontecimento, de uma situação, se vive o retorno de Júpiter, assim que a gente fala. Júpiter é uma força maravilhosa, maravilhosa, de crescimento, de expansão. Mas, quando alguma coisa acontece, 12 anos depois, aquilo que aconteceu pode se expandir, pode aumentar. E eu me dei conta, eu falei, nossa, o relógio astrológico, de certa forma, se a gente tivesse trabalhado e feito o dever de casa, não ia expandir mais, isso desapareceria. Mas na medida que não aconteceu o trabalho suficiente, aquilo lá, a dor que acontece há 12 anos atrás, sabe, se manifesta de maneira expandida agora, né? Então, não adianta só a gente ficar de coração contraído como eu tô, apavorado, com medo. Isso são coisas do humano que a gente, como eu digo sempre, a gente acaba ficando porque nós somos seres humanos, a gente não pode ficar indiferente. Se ficar indiferente, aí é que ferrou, né? Mas nós temos responsabilidade mesmo de cada um, cada pessoa, da gente se debruçar sobre isso. Pensando ainda hoje, eu falei, bom, em 2020, né, nessa época agora, nesse período que foi na passagem, na verdade, foi de 16 de março, na verdade, para frente, eu sei a data porque eu tinha uma referência, né, 16 não, 13 de março, desculpa, para frente, a referência para mim era 16 de março, que eu ia fazer uma viagem que eu não pude fazer, então de 13 de março para frente, de 2020, a gente teve a experiência da pandemia. Foi aquela coisa forte. Agora, para proteger as nossas crianças e os nossos jovens, para que eles, né, não sofram violência, sejam como passivos, sejam como ativos dessa violência, né, porque imagina o que não são esses jovens que fazem essas coisas também, né? Nós somos a vacina. Nós temos que ser a vacina para essa população. E a gente tem essa responsabilidade. Mas como? Né? Como? E como sempre a gente diz na Terra de Judá, né? A primeira coisa de todas é o nosso trabalho pessoal, com a cura das nossas frustrações, dos nossos ressentimentos. Por quê? Frustração, a gente está frustrado pessoalmente na nossa vida, isso gera raiva, ressentimento, que fica retido, que fica disfarçado. E aí não dá para a gente reclamar da violência externa quando a gente está cheio de raiva por dentro. A gente não consegue gerar conciliação, pacificação, nem saídas, sabe? Então a primeira coisa é isso. Agora, tem uma contribuição no cotidiano, aquelas lá que eu falei há pouco de participar de situações, né? Mas tem essa contribuição do cotidiano através das nossas atitudes e das nossas escolhas, que precisam brotar de cada um de nós, da nossa parte mais consciente, do nosso cotidiano ser marcado por relações com os outros, em que a gente vive o tal do estado díper de verdade, diferenciação e pertencimento, que a gente vive em pertencimento. Não adianta eu ficar indignada com tudo isso, e como é que eu trato as pessoas que trabalham comigo? Como é que eu trato meus empregados? Como é que é isso? Eu tento levar vantagem nas coisas que eu faço por aí, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa olhar. Por quê? Eu acho que o chamado dentro desse episódio contundente é dizer, olha, a família agora não é só de sangue mesmo, não. Vocês têm que construir essa família de alma, em que a gente tem consciência do DNA de alma que nos une, que é o fato da gente ser todo mundo descendente da mesma fonte primordial. Então,
a gente vai precisar se importar mesmo com o outro, com os outros. Começa nessa coisa do nosso campo assim em volta, com essa coisa da atitude coerente com tudo isso. Além das ações políticas, sociais, de coisas objetivas que a gente possa fazer para contribuir. E uma das coisas que a gente precisa exercitar nesse nível pessoal, nesse cenário, gente, é ter um grande interesse pelo que os outros estão sentindo, que podem estar sentindo diferente da gente. A gente poder contribuir com pessoas que têm filhos em volta da gente, a se interessarem também, dentro da nossa família, a gente se interessar pelo que os outros estão sentindo, né? E conversar sobre isso. Como esse interesse tem uma importância enorme. Às vezes tem um jovem na família que está vivendo esse desamparo do não pertencimento. E se tiver alguém que se interesse e puxe uma conversa, essa coisa se transforma. Durante a época do Covid, eu vivi isso aqui, com uma pessoinha jovem, aliás, com duas, muito queridas, que não eram clientes, mas que eu tinha um contato anterior, que estavam passando exatamente por esse processo de adolescência, de se sentir solitária, com medo da vida, apavorada, e que estavam fazendo um monte de besteira consigo mesmo. E eu tive interesse de perguntar como é que elas estavam se sentindo naquele cenário. E eu acho que isso veio trazendo uma outra possibilidade. Não era cliente, não, era pessoa de relação afetiva. Então, eu acho que essa atenção generosa e aberta para todos em volta, em especial para as crianças e para os jovens, né? E claro, como eu posso objetivamente contribuir, né? Eu acho que está na pauta, mais do que nunca. Tudo começa em casa, depois se desdobra para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para a nossa vizinhança e para as ações coletivas que a gente possa participar. Eu queria muito falar disso, eu acho que a gente tem que acolher a nossa triste surpresa diante disso tudo, mas não pode negar, nem pode achar que vai passar e o governo tem que tomar alguma atitude só. E eu acho que toda essa questão do sistema de educação, que começa na família, deságua na escola, e tem que ter essa interação, e com faculdade também e tudo, vai ter que começar a vigorar. E a gente tem que estar conversando, falando, trocando, semeando isso também. Muita coisa, mas a gente tem capacidade. Como sempre tiveram ao longo da história do mundo, pessoas que tiveram capacidade de resistir, de persistir, de atravessar e de mudar. Agora é a nossa vez. Então, que a gente possa. Tá bom? É isso. Obrigado por terem ficado comigo aqui. Se acharem que vale partilhar com alguém, fazer essa partilha. E vamos trocando aqui a cada momento. E também para mim tive uma experiência tão bonita lá no Sul, né? E isso vem seguido, né? Deu caldo para que eu pudesse refletir sobre essa história toda também, né? E que o título lá do retiro era autorrealização, né? A gente costurar o cotidiano com a espiritualidade. E eu acho que o tema do retiro continua se espalhando, né, nesse momento para todo mundo. Então, é isso. Obrigado pela companhia, tá bom? Um beijo. Qualquer hora a gente se vê de novo. E é isso. Vou desligar, tá?